Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, hoje e sempre, amém? Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus nesse dia, um dia tão maravilhoso, um dia ensolarado, que Ele nos concede para estarmos de pé, com saúde, na presença dEle, para cultuarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus seja louvado e engrandecido para todos sempre. Só Ele é digno de honra e de glória. Por isso estamos aqui. E eu creio que Deus tem uma mensagem para nós nesta manhã, que nos fará sair deste lugar diferente daquilo que nós entramos. Mas antes de iniciarmos essa palavra, quero convidar os irmãos, quero convidar aqueles que nos assistem para curvar a sua cabeça neste momento, para que nós possamos estar orando ao Senhor, consagrando esse momento a Deus, consagrando os nossos corações ao Senhor, para que Ele nos traga sensibilidade nesta manhã, para termos entendimento daquilo que Ele quer falar conosco. Soberano Deus e amado Pai, viemos à Tua presença, ó Deus, te louvar e te agradecer. Dizemos, Senhor, que estamos reunidos aqui nesta manhã, Pai, em Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, conhece os nossos corações, as nossas intenções. Por isso, ó Deus, nós queremos consagrar este momento a Ti e chamar a Tua atenção, Senhor, para este lugar, para nossas vidas, para que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, Senhor, para que o Senhor possa receber este culto de bom grado, Senhor, porque fazemos da pureza do nosso coração. Estamos aqui, ó Deus, somente para Te adorar. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. Pai, sabendo, Senhor, que somos pecadores, Senhor, somos imerecedores da Tua graça, Senhor, do Teu amor, nós viemos à Tua presença também te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós cometemos, ó Deus, que muitas vezes agrada ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar, Pai, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, nós também elevamos nosso pensamento em oração a Ti, Pai. Para aqueles doentes, Pai, os enfermos, Pai, aquelas pessoas que estão neste momento, Senhor, nos leitos dos hospitais, ó Pai, que estão clamando por Ti, Senhor, pelo milagre. Nós sabemos, Senhor, que os tempos não são bons, Senhor. Nós sabemos que é uma pandemia, Pai, mundial, Pai, que aflige a humanidade neste momento, Deus. E nós sabemos, Senhor, que a cura vem de Ti, Pai, que a misericórdia vem de Ti, Pai, que o milagre vem de Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos neste momento, Deus, pela vida de cada um, Senhor, que está necessitando, Senhor, do Teu milagre, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor envie os Teus anjos, Senhor, às UTIs, nos hospitais, Senhor, onde tem várias pessoas, milhares de pessoas entubadas neste momento, Pai, inconscientes, Senhor, verdadeiramente precisando do Teu milagre, Pai, para viver. Sabemos que tem cristãos, sabemos que tem pessoas que ainda também não entregaram a vida ao Senhor, Pai. Por isso a Tua igreja clama por misericórdia, ó Deus, para que o Senhor seja um pouco mais longânime do que já é, Pai, a fim de que essas pessoas venham conhecer a Tua face, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, vai de encontro aos pais, vai de encontro aos filhos, aos parentes, Senhor, que de alguma forma estão de joelhos, Senhor, clamando a Ti pelos Teus entes queridos que estão internados, Pai, que estão clamando por um milagre, ó Deus, porque nós sabemos que Tu és o milagre, Pai. O Senhor quem faz acontecer, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da morte. É o Senhor quem detém todo o poder, Pai. Este mundo está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos. Assim nós clamamos a Ti nesta manhã, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, Senhor, para iniciar este culto a Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar sobre nossas vidas nesta manhã. Que não seja eu, Senhor, falando, mas que seja o Teu Santo Espírito. Unge a minha boca, Pai, toma o meu coração, a minha mente, Pai. Tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, que não seja palavras vãs, que não seja palavras de alta ajuda, de exaltação, Senhor, ao homem,
mas sim para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, a partir do verso 25, que diz assim: E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amaram e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim, o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça pergunta. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estares unidos comigo, venham ter paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Até aqui, meus irmãos. Essa é uma mensagem que Jesus traz aos seus discípulos, no momento que antecedia a sua morte, a sua crucificação. E ali ele estava preparando os discípulos para que pudesse prosseguir nessa terra, cumprindo aquilo que ele ordenou. E o interessante que me chamou a atenção nessa mensagem foi o versículo 33, que diz: Eu digo isso para que vocês para vocês estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Em outras linguagens bíblicas, diz assim: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Realmente foi uma palavra para que os seus discípulos despertasse para aquilo que pudesse vir ao encontro deles, e de fato veio. Verdadeiramente os seus discípulos foram muito afligidos, foram muito perseguidos, passaram todos os tipos de aflições. Verdadeiramente Jesus estava alertando para que eles pudessem ficar atentos e que eles tivessem coragem, que eles não desistissem, mesmo em meio a toda a aflição que eles viessem sentir, mas que eles prosseguissem, porque Ele tinha vencido e que nós também venceríamos. Nós vemos isso nas palavras de Paulo, no capítulo 2, nas palavras de Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala do seu sofrimento ao pregar a palavra de Deus. Ele fala que foi açoitado, ele fala que foi maltratado, ele fala que foi aprisionado, e ele cita até quantas vezes ele passou por essas aflições. E foram grandes aflições de Paulo. Mas mesmo assim, Paulo seguiu crendo no Senhor Jesus, seguiu crendo no propósito para completar a sua carreira. Ele creu em Jesus, que se Jesus venceu, ele poderia vencer. Se Jesus conseguiu prosseguir, ele também prosseguiria. E é exatamente isso que nós temos que ter no coração. Porque Paulo, ele fala que ele teve aflição na terra, ele teve aflição nas cidades, ele teve aflição no mar, ele teve vários tipos de ambiente que o afligiram ele.
Mas ele, com toda a sua perseverança, ele seguiu em frente. E não foi só Paulo que sofreu essas aflições, como disse assim, como despertou o Senhor Jesus e os seus discípulos, mas vários outros discípulos também. Nós temos a aflição de Estevão ao ser apedrejado, nós temos a aflição de Estevão a ser apedrejado, nós temos a aflição de Pedro, as perseguições, a prisão, nós temos a aflição de João Batista, nós temos vários exemplos para poder trazer para os irmãos nesta manhã, porque verdadeiramente ser servo do Senhor, ser um discípulo de Jesus não é fácil. Temos sofrido até os dias de hoje vários tipos de aflições. E nós temos visto que essas aflições não é só para os discípulos, mas para a humanidade toda. Nós temos vivido tempos ruins, nós temos vivido dificuldades. Nós vimos aqui a aflição local, a aflição pessoal, mas hoje nós estamos diante de uma aflição mundial, aonde não só os cristãos sentem, mas toda a humanidade está sentindo, que é justamente essa pandemia que tem ceifado tantas vidas, que tem acometido milhares e milhares de pessoas a essa enfermidade. O Brasil ele está chegando quase na casa dos 300 milhões de mortos. 300 mil, melhor dizendo, né? A casa de 300 mil mortos. Você imagina quantas famílias têm sofrido? Você imagine como está a mente do povo diante dessa pandemia. Há um desespero total. E é tudo que nós vemos. É tudo que nós temos visto. Os meios de comunicação têm retratado isso todos os dias. Aqui em casa, a pastora chega a dizer: não vamos assistir televisão hoje não, porque é muito dolorido. Isso nos aflige muito, ver o sofrimento das pessoas. E verdadeiramente é. É muito dolorido. Mas a gente acaba assistindo, né? Porque nós estamos orando, nós estamos nessa batalha. E são assim, uma coisa terrível que está acontecendo no mundo. As pessoas estão desorientadas. Nós vimos uma desorganização muito grande diante de tudo que está acontecendo, uma desorganização humana muito grande diante de tudo que está acontecendo com essa pandemia. É um momento difícil, é um momento em que as coisas foram niveladas, porque essa pandemia ela não é só para o pobre, não é só para o desamparado. Essa pandemia ela veio, ela nivelou todas as coisas. Ela é para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para todos os tipos de raça. E as pessoas estão sentindo isso. Estão vendo isso, sentindo isso na pele. Porque é um momento em que muitas pessoas estão decepcionadas, até diante das suas crenças. Porque essa pandemia ela vem expor muitas coisas.
ela vem expor o Deus de cada um, ela vem expor a crença de cada um. Porque possa ser que os ricos, em algum momento, chegaram a pensar que poderiam fazer como fizeram no ano 2014 aqui no Brasil, na época de seca. Ah, não tem problema, se faltar água eu vou para os Estados Unidos, eu pego meu jatinho e vou para os Estados Unidos. Não tem problema, eu vou para lá e quando voltar água aqui, quando voltar a chover aqui, eu volto. Naquela época sim, eles poderiam fazer isso. O dinheiro que eles tinham permitia. Mas engraçado de tudo que essa pandemia ela nivelou as coisas. Aonde o ser humano, quer seja rico ou pobre, estiver, lá estará a pandemia. Eles não poderão fazer como fizeram na crise hídrica. Porque a pandemia ali vai estar. Então é um momento em que nós, igreja do Senhor aqui nessa terra, precisamos buscar o discernimento e orientação de Deus. Porque, querendo ou não, este é um momento muito bom para a igreja. Este é um momento muito bom diante daquela obra, a obra que Jesus Cristo nos entregou. Porque este é um momento que o mundo está decepcionado. Este é um momento de luto em que o mundo está mais aberto a ouvir o Evangelho de Cristo, a se aproximar de Deus. Este é o momento em que o mundo está vendo que aquilo que ele confiava nas suas riquezas não pode fazer nada por ele. E somente a Deus. E nós, como cristãos, precisamos nos ater a isso. E precisamos aproveitar este momento para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos entregou na nossa mão. Às vezes nós vemos os comércios, os comerciantes dizer que não podem fechar porque não vão ter como pagar a conta, não vão ter como pagar os funcionários. É verdade. As pessoas estão afligidas, as pessoas estão preocupadas. E essa aflição ela vem no ambiente emocional, no ambiente financeiro. E acabou até seguindo também para o ambiente político do nosso país. E por isso nós cristãos devemos pedir ao Senhor a orientação, o discernimento para fazermos a leitura correta, para que nós possamos transformar este momento em bênção, não só na vida da igreja, mas na vida daqueles que venham buscar Cristo, aqueles que procuram uma esperança, aqueles que procuram estar na presença de Deus. Porque é na aflição que o Senhor Deus Todo-Poderoso age. É na aflição que os milagres acontecem. Foi assim conosco e será também para a humanidade se ela se render a Cristo. Então nós devemos buscar esse entendimento para que nós possamos prosseguir ministrando essa obra para a humanidade, para que essa obra seja aceita. E é aqui, e é neste momento que nós devemos estar propagando o Evangelho. É neste momento que nós devemos estar levando a palavra. É nesse momento que nós devemos estar com os braços abertos para abraçar aquele que está desorientado, aquele que já não tem mais esperança, aquele que está com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o avô, entubado hoje. E somos nós quem vamos abraçar. Somos nós quem vamos amar. Somos nós quem vamos falar de uma esperança. Porque eu creio que muitas dessas pessoas
Elas já recorreram à sua condição financeira e não foi resolvida. Elas já recorreram ao médico amigo e não foi resolvido. E é agora que será resolvido pelo Senhor Jesus. Por isso nós como igreja devemos estar atentos tudo a isso. E compreender e entender que a cura de tudo isso está em Deus. E nós precisamos então levar essa esperança para a humanidade, para que ela possa refletir em tudo que nós temos feito e se arrepender e olhar para o céu e saber que existe um Deus acima de tudo e de todos, inclusive acima dessas vacinas, das vacinas que estão sendo criadas. E só Ele pode nos dar a vitória. Só Ele pode nos dar a vitória. Este é o momento da igreja. Este é o momento da igreja do Senhor Jesus Cristo entrar em ação. Este é o momento da igreja do Senhor Jesus Cristo mostrar poder e autoridade na terra. O poder que nos foi dado. A autoridade que nos foi concedida pelo Senhor Jesus. Está sobre nós essa autoridade. Mas infelizmente, parece que a igreja ainda não despertou para isso. Ainda há homens subindo no altar para fazer papagaiada. Ainda há homens no altar fazendo muito barulho. Parece até coisa de político. Quando na verdade deveria exercer a autoridade e o poder que o Senhor Jesus nos deu. Para que a humanidade fosse curada. Para que houvesse milagre. E eles pudessem também ver o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus institui a sua igreja, e ele envia os seus discípulos para propagar o Evangelho, ele lhe dá autoridade, lá em Mateus 10. Eu lhes dou a autoridade para curar, para fazer ressuscitar, para libertar, para expulsar demônios. Olha a autoridade que Cristo nos deu. Olha a autoridade que Cristo deu à igreja dele. E muitas vezes tem líderes que não estão ligados nisso. Tem líder que não entendeu ainda o propósito de Deus diante dessa pandemia. Irmãos, a igreja de Deus está sendo posta à prova pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. É uma oportunidade de nós começarmos a exercer o poder e a autoridade que Jesus nos deu. Mas nós não temos visto isso acontecer. Nós não temos visto isso acontecer. Nós não temos visto as igrejas se unir num clamor só ao Senhor e pedir misericórdia, e pedir milagres a Ele. Nós não estamos mais visto ninguém impor a mão em cima de uma pessoa morta e fazer ressuscitar. Tudo que nós temos visto são heresias e mais heresias e mais heresias em cima do altar. São promessas até de lotes no céu. Menos o exercício do poder e autoridade que Jesus nos deu. Infelizmente, é o que nós temos visto. E nós precisamos entender isso, irmãos. E Deus chama atenção para nós nesta manhã, aqui em Santa Paula, nessa pequena igreja, de que nós precisamos entender a autoridade que nos foi delegada por Jesus. Nos foi dada, nós temos essa autoridade. Ele disse para os seus discípulos lá, quando ele enviou: ide, pregai, em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão fazer ressuscitar, em meu nome vocês vão libertar, em meu nome vocês vão expulsar demônios, e as circunstâncias serão transformadas. Mas ao invés disso estar acontecendo, tudo que nós vemos é que parece que a igreja está afligindo junto.
Parece que a igreja está inerte. Parece que a igreja está se derretendo junto com o povo. Quando na verdade está na hora dela se levantar como exemplo para o povo. E dizer, nós conhecemos um Deus que pode te curar. E começar a colocar as mãos sobre os enfermos. Começar a orar pelos aqueles que estão entubados. Para que Deus possa promover um milagre e o nome dele ser exaltado. E o nome dele ser exaltado. Mas infelizmente as igrejas têm dado tanta importância para certas coisas, esqueceram para certas coisas mundanas, esqueceram das coisas do céu, esqueceram da autoridade que Deus nos deu. O Senhor Jesus andou por essa terra e fez grandes coisas. Diz aqui João ainda, fala assim, que este livro, a Bíblia, se Jesus fosse relatado tudo que Jesus fez, ia ter que arrumar muito espaço para poder escrever. Porque foram muitos milagres que o Senhor Jesus fez, muitos feitos que o Senhor Jesus fez. E Ele deu essa autoridade para nós. Ele foi para o Pai, mas Ele falou, eu vou deixar estabelecido na terra alguém que me representa, a minha igreja. Este poder está sobre nós. Essa autoridade está sobre nós. E nós precisamos colocar em prática esta autoridade. Nós precisamos crer verdadeiramente e colocar as mãos sobre os enfermos. Nós precisamos promover o milagre no meio do povo. Eu sei que tem muita gente falando, pastor, mas está acontecendo isso porque a humanidade desafiou a Deus, porque a humanidade tem andado em desobediência, porque a humanidade tem feito coisas horrendas. E Deus está irado. Sim, eu até concordo, eu concordo. Mas eu, como cristão que estou aqui para salvar vidas, para pregar e propagar essa esperança às pessoas, eu vou dizer, é isso aí, Deus, mata todo mundo mesmo, Senhor, acaba com todo mundo, porque está todo mundo pecando, os atos são de desobediência, imoralidades sexuais, adultério, roubo, mentiras, mata todo mundo mesmo, Deus. É esse o meu papel? Não, irmãos. O nosso papel não é esse. O nosso papel é como Moisés, é o papel de Moisés quando Deus tirou contra o povo de Israel, quando ele tirou o povo do Egito, estava tirando o povo do Egito. Aquele povo de servidura, diz o Senhor, de ingratidão, murmurador. Chegou ao ponto de irritar o Senhor, de irar. Deus falou, Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés vibrou, né? É isso aí, Deus, eu também não aguento mais. Acaba com todo mundo, que aí eu vou para minha casa e acabou. Acaba logo com todo mundo. Não. Olha o que Moisés fez. Senhor, tem misericórdia. Não faça isso. Moisés clamou ao Senhor para que a ira de Deus cessasse. E Deus ouviu o clamor, o pedido de Moisés, e foi ainda mais longânime com aquelas vidas. E hoje é exatamente isso, é esse papel que nós, igreja, precisamos exercer. Dizer para Deus, mata Deus, acaba mesmo que eu já não aguento mais, eu não aguento ingratidão, Senhor, eu não aguento tomar facada nas costas mais, eu não aguento mais ser perseguido, eu não aguento mais ser caluniado por pregar a Tua palavra, mata mesmo, Deus, acaba logo com todo mundo, Senhor. Seria muito fácil. Mas a própria palavra diz que Deus não se agrada da morte de um ímpio. E é por isso que nós como igreja temos que clamar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia, ainda que são assim. Um dia nós fomos. E foi através dessa misericórdia que nós estamos aqui desse lado hoje. Nós somos rebeldes, nós somos ingratos, nós somos caluniadores, nós provocávamos divisão, trazíamos contenda. Mas pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui hoje, louvando e adorando a Deus e conhecendo a Tua palavra e sabendo que nada disso agrada ao Senhor.
Então nós precisamos hoje, como igreja, interceder pelo mundo, pela humanidade, para que Deus ainda continue sendo longânime e faça cessar essa pandemia. E faça cessar essa pandemia. E é isso que eu quero chamar a atenção. Deus quer chamar a nossa atenção para que nós possamos entender a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Sobre a responsabilidade e o papel da igreja diante a esta pandemia. Muita gente acha que o papel da igreja diante dessa pandemia é não usar máscara, não usar álcool em gel, abraçar, aglomerar, porque tem um Deus poderoso e eu preciso mostrar que esse Deus poderoso não vai fazer, não vai permitir acontecer nada comigo. Porque eu tenho Ele e minha vida está na mão dEle e Ele é poderoso e não vai acontecer comigo. Não, irmãos. Não é esse o papel da igreja neste momento. O papel da igreja é obedecer o Senhor. O papel da igreja é também obedecer as autoridades civis. Se tem que usar máscara, nós vamos usar máscara. Se tem que usar álcool em gel, nós vamos usar álcool em gel. E isso não irá diminuir nossa fé em nada. Pelo contrário, nós estaremos dando bom exemplo para os rebeldes, para aqueles que estão na rua tumultuando. E é isso que nós precisamos entender. As pessoas acham que o papel da igreja está ligado a isso. Eu dizer que eu boto a Bíblia debaixo do braço, sem máscara, sem álcool, e dizer nada me acontece porque eu sou servo do Senhor. Não, o papel da igreja não é esse. O papel da igreja agora, neste momento, é exercer a autoridade e o poder que Deus deu a ela. Que o Senhor Jesus nos deu. E nós exercemos isso quando nós temos compaixão, quando nós temos amor. Quando nós entendemos que essas pessoas, nós fomos um dia como elas. E que nós precisamos resgatar elas. O papel da igreja neste momento é saber e conhecer a aflição do povo, ainda que sejam rebeldes. O papel da igreja neste momento é levar uma palavra de conforto, de esperança e dizer: eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Como fez aquela jovem na vida de Naamã, um homem leproso, limpando lá a sua casa, ela diz: eu conheço um profeta que pode te curar. Ele, quê? Eu conheço um homem que pode te curar. E Naamã vai ter com o profeta e volta curado. Curado. É exatamente isso que nós como igreja precisamos fazer, meus irmãos. É esse olhar que nós precisamos fazer. Nós precisamos levar. E o momento é esse. Paulo diz que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de festa está tudo bem. Está todo mundo alegre, está tudo bem. Não falta nada. É mais difícil para o ser humano abrir o coração. Mas no momento de luto como esse que nós estamos vivendo, existe muitos corações abertos e prontos para ouvir o Evangelho de Cristo. Sabe, esse momento agora é o momento de João Batista. Clamar, pregar arrependimento ao povo. Este momento é o momento de Paulo, persistência. É o momento de Pedro, de realizar milagres sobre a humanidade. Nós temos uma passagem que está lá em Atos 9, vamos ler lá. A partir do versículo 32. Que diz assim: Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama.
Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Ela usava todo o tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou, que Tabita significa Dorcas, ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Jope fica perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-o pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Está vendo aí, meus irmãos? O que aconteceu depois do milagre? Muitos se converteram a Cristo. Muitos se converteram a Cristo após o milagre. As pessoas creram no Senhor, creram no poder de Deus, creram no poder do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa acontece quando eles vão ao templo, né? Que está lá o mendigo, lá, o coxo lá na porta do templo. E eles dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Recebe Jesus. E na hora ele foi curado daquela deficiência que ele tinha. E ele entrou no templo louvando e adorando ao Senhor. Após isso, a multidão foi se juntando em volta para ver o que tinha acontecido, aquele milagre ali. E Pedro faz o quê? Pedro vê uma boa situação, uma boa circunstância para propagar o Evangelho. E chamou aqueles homens ao arrependimento. E diz a palavra que quase 3.000 homens se converteram a Cristo. Ó, vocês conseguem entender o que nós estamos dizendo aqui hoje? Que o momento é este. Este é o momento da igreja do Senhor, da verdadeira igreja, dos homens servos fiel a Cristo, que fazem tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. E é isso que nós precisamos fazer, como igreja do Senhor. Nós não devemos fazer como os falsos profetas, os falsos pregadores do Evangelho, que usam o Evangelho de Cristo para tirar dinheiro das pessoas, para enganar, usurpar as pessoas. E diga-se passagem, cadê aqueles tantos homens que estavam na internet dizendo que estavam fazendo milagre? Cadê eles diante dessa pandemia? Estão tudo debaixo da cama, porque eles sabem que agora é a vera. Agora não é falso milagre não. Não vem com falsidade que não vai acontecer não. Agora é com verdade. Isso acontece pelas mãos dos servos do Senhor, dos verdadeiros servos do Senhor. E eles não se arriscam a fazer porque eles ficam com medo de ser envergonhados perante a nação. Estão todos debaixo da cama. Mas agora é o nosso momento, servos de Deus. Impor as mãos, orar, interceder para que os milagres aconteçam. Eu estou com a tia lá internada lá na UTI de Santa Rita. Está entubada. E todo dia eu tenho orado a Deus em prol da vida dela. Não só eu, mas eu sei que muita gente tem orado. Deus. E a circunstância dela é difícil. A debilidade dela diz que não conseguirá. Mas nós temos clamado a Deus. E Deus tem mantido ela viva naquele leito. Deus tem mantido viva e eu creio que ela será curada em nome de Jesus.
Eu profetizo a cura sobre a vida dela. Eu exerço hoje aqui, perante a igreja e todos aqueles que estão nos ouvindo, o poder e a autoridade que o Senhor Jesus nos entregou. Não só sobre a vida dela, mas todos aqueles que estão clamando, que estão precisando de um milagre. Ontem recebemos a notícia boa do meu primo, que a saturação do oxigênio dela está 95, chegou lá com 0, 100% utilizando o aparelho lá, o respirador, e hoje já está em 60%. Ontem, ou hoje ia acabar os antibióticos, os médicos disseram que não iriam repetir porque a pneumonia bacteriana que ela estava se estabilizou. O coronavírus não avançou, também se estabilizou. E eu creio que em nome de Jesus, em breve ela estará sendo desentubada. E ela vai dar testemunho a favor do reino de Deus. Em nome de Jesus, eu creio nisso, nessa palavra. Eu creio na palavra que está sendo pregada hoje, que nós temos autoridade e poder nessa terra. Eu creio naquilo que o Senhor Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 12, que na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Olha que maravilha o que o Senhor Jesus entregou. Nós como igreja precisamos parar com essa meninice. Nós como cristãos, verdadeiros servos de Deus, nós precisamos denunciar essas pessoas que têm usado o altar da igreja do Senhor para usurpar, para roubar, para tirar proveito do Evangelho de Cristo em favor próprio. E são muitos, não são poucos não. Porque o que Deus entregou à igreja foi autoridade e poder para fazer as coisas acontecerem. E este é o momento, não só de mim como pastor, mas de cada um de vocês, de cada um líder, se levantar agora em clamor ao Senhor e começar a colocar em prática, e começar a desafiar o ímpio e dizer: qual o nome do seu ente querido que está entubado? Porque eu vou orar aqui agora e ele vai ser curado. Nós não vemos isso, porque infelizmente a igreja do Senhor tem se ligado mais na terra do que no céu. Não digo as igrejas, mas os líderes estão mais ligados nas coisas materiais, nas coisas terrenas do que no céu. Porque senão estaria colocando em prática o poder e a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, a coisa está desordenada. Nós estamos igual um navio sem leme, sem comandante. É uma guerra política, é uma divisão de reino político. Um briga por uma coisa, outro briga pelo outro. Olha quantas vacinas foram criadas nesse tempo de pandemia. E isso nos retrata uma grande divisão. Isso nos retrata uma grande divisão. E a palavra do Senhor diz assim: reino dividido não subsistirá. Ou seja, onde tem divisão não venceremos. Porque deveria ter sido feita uma vacina só. Já pensou, se junta toda a inteligência desses cientistas e Deus ali coordenando? Vamos fazer uma vacina só, dose única. Mas não, se dividiram. E hoje estão numa briga danada que a vacina, o governo de São Paulo, a que eu ajudei é melhor, e que não sei quem é melhor, que não sei quem é melhor. Essa divisão toda. Essa divisão toda. E nós como igreja do Senhor precisamos observar isso. Nós precisamos compreender esse cenário para poder entrar, ganhar o território, cumprir aquilo que Jesus nos ordenou e verdadeiramente conseguir obter o êxito. Foi essa autoridade que o Senhor Jesus nos deu. E é essa autoridade que nós temos que pregar aqui na terra. É esse Jesus que nós precisamos apresentar aqui na terra. Nós precisamos acabar com esse Jesus mendigo que essas pessoas pregam, que esses líderes pregam. Porque fica numa mendigagem danada em cima do altar, pedindo, esqueceram que
Jesus é dono do ouro e da prata, esqueceram que Deus é dono do ouro e da prata, esqueceram que tudo que está nesse mundo está no controle das mãos do Senhor. Nós precisamos trazer esse Jesus de volta, esse Jesus curador, esse Jesus transformador, esse Jesus salvador, libertador, esse Jesus misericordioso. Até um Jesus vingativo eles têm pregado. Se o irmão faz alguma coisa, de repente, sem querer, até com outro irmão, que você vai ver o que Jesus vai fazer com você. Jesus vai te aniquilar, Jesus vai acabar com você. Olha, pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Que nós possamos, como igreja do Senhor, exercer o papel, aquilo que Jesus nos ordenou. Que a gente verdadeiramente possa, a partir de hoje, colocar as mãos sobre as pessoas. Quando alguém disser, eu estou com meu ente querido lá internado, você diz, ei, qual o nome dele? Eu vou clamar aqui agora, e Deus vai curar ele lá onde ele estiver. Deus vai curar ele onde estiver. E depois você dá testemunho, não em prol de mim, mas em prol do Senhor Jesus. Você proclama isso que Deus fez a seu favor. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos colocar em prática isso. Nós precisamos agir como pessoas responsáveis, sabedores daquilo que foi nos entregue, conhecedores daquilo que foi nos entregue. Nós precisamos saber o papel da igreja diante da pandemia, como lidar com a pandemia. E muita gente está querendo pregar que lidar com a pandemia é você usar máscara, porque serve a um Deus poderoso. Tudo posso naquele que fortalece. Tá, tudo bem. Mas o exemplo não é bom. O exemplo não é bom. É exatamente isso que Deus tem esperado da igreja dele. E homens estão dormindo. Estão dormindo. Deus nos deu uma grande oportunidade para nós colocarmos em prática a autoridade e o poder que Jesus derramou sobre nós. Para que a igreja seja respeitada. Para que a humanidade conheça e saiba que existe só um caminho e só um Deus capaz de curar. Só um Deus capaz de curar. Só um Deus capaz de acabar com essa pandemia. Muitos falam, pastor, mas foi feito no laboratório esse vírus. Pode até ter sido. Outros falam, pastor, e Deus está derramando fogo e vai consumir todo mundo e Deus vai fazer acontecer. Outro fala, ei, não bota a culpa em Deus não e tal. Foi a humanidade que procurou. O que nós precisamos saber como igreja, de um jeito ou de outro, feito no laboratório, ou enviado por Deus, nós precisamos saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que se está acontecendo, é porque está acontecendo, porque Deus está permitindo. E nós precisamos clamar ao Senhor, como Moisés fez. Interceder ao Senhor neste momento. Ainda que sejamos imerecedores dessa misericórdia do Senhor. Mas nós devemos fazer como Moisés. Senhor, perdoa. Senhor, por favor, seja misericordioso. Dá tempo à tua igreja para continuar pregando. Para continuar propagando o Evangelho. Para continuar libertando. Para que o céu seja povoado. Porque, irmãos, não foram poucas vidas que nós perdemos aqui no Brasil. Quase 300 mil almas. Será que todos estavam na presença de Deus? Será que todos tinham confessado o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Será que todos verdadeiramente tinham nascido de novo em Cristo Jesus? Quantas vidas a igreja do Senhor perdeu? Quantas vidas? Por não exercer talvez aquilo que foi, não exercer corretamente aquilo que foi designado pelo Senhor Jesus. Foi nos dada autoridade e poder, e nós precisamos colocar em prática essa autoridade e poder, para que vidas sejam transformadas. Ai, quem me dera se esses homens que sobem no altar do Senhor parassem de falar de coisas materiais. Ai, quem me dera se essas pessoas que sobem, esses homens que sobem no altar, parassem de falar em dinheiro, e falassem em salvação, falasse milagre, realizasse milagre em prol do povo, para que o nome do Senhor fosse glorificado e edificado. Todas as coisas seriam mudadas, todas as coisas seriam diferentes, mas tudo que eles têm feito é dado mau exemplo, tudo que eles têm falado é mau testemunho, muitas das vezes.
parece uma igreja cheia de meninice, quando na verdade nós lemos o Evangelho, tantas pessoas se doaram por esse Evangelho para chegar nesse tempo de hoje, para nós termos acesso a ele. Quando nós olhamos as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, as palavras de Estevão, as palavras de João Batista, que maturidade, conhecedores da palavra, conhecedores do reino, sabia a responsabilidade que o Senhor Jesus tinha colocado sobre os ombros deles. Mas infelizmente, irmãos, a igreja tem deixado de exercer o seu papel fundamental perante a humanidade. E nós precisamos, irmãos, está na hora de nos levantarmos. Eu sou pequenininho, pastor. Eu quase não conheço a Bíblia, mas você crê no Senhor Jesus. Pastor, eu comecei agora a minha caminhada, mas você crê no Senhor Jesus. Pastor, mas eu, perante outros homens que eu vejo engravatados aí pregando o Evangelho, não sou ninguém. Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus não julga pela aparência, julga pelo coração. O milagre sai da mão do pequenininho mesmo. O milagre sai da mão daquele que tem um coração convertido no Senhor Jesus Cristo e que faz as coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. É ali que sai o milagre. Começa a exercer essa fé. Se você souber de alguém doente, fala aí, manda para mim o nome dele que eu vou clamar, eu vou orar. E Deus vai, não deixa de falar para a pessoa não. Fala assim para ela assim, ei, manda para mim porque eu vou orar. E Deus vai curar. E depois você vai dar testemunho em prol do reino de Deus. Não precisa falar do meu nome, não precisa falar nada. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um servo do Senhor que crê na palavra dele, que crê no Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Que nós possamos guardar essa palavra no coração e que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso nós devemos deixar aflorar em nós essa fé. Nós precisamos exercer essa fé. Nós precisamos sair do nosso campo de aflição, porque tem muitos servos aí afligidos como o mundo, como pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Está afligido, está oprimido, quando na verdade deveria estar de pé, impondo as mãos, curando, carregar no seu bolso o óleo ungido, porque a palavra do Senhor nos ensina a ungir os doentes, os enfermos, para que eles sejam curados. Nós precisamos, irmãos, colocar em prática hoje, agora, o mais rápido possível, aquilo que o Senhor Jesus nos entregou. A igreja do Senhor está sendo colocada à prova aqui nessa terra. Fulano não faz, não tem problema, faça você, porque depois nós seremos julgados. Aí chegaremos lá diante do Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai falar, parte de mim, Satanás, porque eu não vos conheço. Porque na oportunidade que você teve de colocar a minha autoridade que eu te dei, a autoridade que eu te dei para curar, para libertar, você se omitiu. Você não creu na minha palavra, eu te dei, eu pratiquei exemplos para que você pudesse ver com seus próprios olhos. Eu permiti Pedro ressuscitar Tabita, mas mesmo assim você não creu no meu poder. Eu fui envergonhado, você fez o meu nome ser envergonhado perante aqueles que clamavam. Mas nós não, irmãos. Nós, como exército de Cristo, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter um olhar espiritual maduro, e entender as coisas e dizer, este é o momento. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi um momento de aflição, mas quando Daniel sai, todo um povo se curva a Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha, é um momento de aflição, mas quando eles são resgatados lá dentro, toda uma nação curva o joelho a Deus. E este é o momento. A humanidade foi lançada para um vírus. É um momento de aflição. Prega, ministre. Deixa Deus fazer milagre através das tuas mãos, para que o nome de Deus possa ser glorificado diante dessa nação. Em nome de Jesus. A você que nos ouve, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou apaixonado por Jesus.
desde o dia que Ele me resgatou, desde o dia que Ele me tirou do mar de lamas, me libertou dos meus pecados e transformou minha vida. Há poder no nome de Jesus, e eu creio nesse poder, e esse poder foi nos dado como igreja de Cristo. Eu quero te fazer um desafio. Pastor, você não vai só pregar, não. Nós temos que pregar e colocar em prática. Eu quero te fazer um desafio. Se você tem um parente seu entubado, se você tem um parente seu enfermo, quer seja pela Covid, quer seja em qualquer circunstância, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui. E você vai mandar pelo WhatsApp para mim o nome dele. E eu vou clamar a esse Deus que derramou sobre a igreja dele o poder e a autoridade. E ele vai ser curado em nome de Jesus. A única coisa que eu te peço é que você depois dê testemunho a favor de Deus. Não a favor de mim, não precisa nem falar o meu nome. Eu não busco glória, eu não busco honra para mim. Eu não busco status. Eu só busco me diminuir para que o nome de Deus cresça e apareça. Para que o nome de Deus seja glorificado. Manda para mim no WhatsApp. Eu vou estar orando pelo seu ente querido. Intercedendo junto a Deus pelo seu ente querido. E o Senhor vai fazer milagre em nome de Jesus. Meu WhatsApp é 27 99836 1436. Pastor Alexandre Pazinho Velasco. Levantado pelo Senhor. Somos de um ministério resgatador daquilo que se perdeu, a essência que se perdeu. E estamos aqui, com um coração contrito, um coração aquebrantado, somente para fazer a vontade do Senhor. Não estamos atrás de fama, não estamos em busca de riqueza. O que nós queremos só é envergonhar os falsos profetas e dizer que há Deus ainda neste lugar. Que Deus esteja com todos nós. Amém, igreja? Manda para mim, creia. Manda para mim. Eu não sou melhor do que ninguém não, mas Deus nos deu poder e autoridade. E eu vou te mostrar quem é esse Deus que nós servimos. E depois você vai dar testemunho a favor de Deus. Assim eu louvo e agradeço a Deus por este momento. Que Deus possa abençoar nosso dia, o seu dia tremendamente. Creia no Senhor Jesus. Está passando por aflição neste momento, creia no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. O que nós precisamos só é entender o momento, aquilo que Ele quer de nós. Pastor, eu estou com um ente querido, creia no Senhor Jesus. Estou com um ente querido lá entubado, está internado, eu estou aflito. Creia no Senhor Jesus. Como Ele disse, eu venci o mundo e vós também vão vencer. Nós vamos vencer essa aflição. De um jeito ou de outro nós vamos vencer essa aflição. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar o seu dia, o nosso dia, e que nós possamos sempre estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.